Você acha que para desmamar do açúcar, a dificuldade é a mesma para um jovem, para um idoso, para um adulto? Pergunta boa, hein? Eu não sei. Não, pergunta excelente, pergunta. Olha só, pro idoso já é um pouco mais difícil, porque ele começa a desenvolver, alguns deles, não é regra, começa a desenvolver o tal do paladar infantil. Ele volta naquela questão da infância, né? Gosta de doce. Você tem noção, tem idoso, se você tirar o doce dele, ele te bate. Mas pro adulto, pro jovem, é melhor. Principalmente porque a gente consegue conscientizar ele melhor. O idoso já entra na questão da pessoa falar, já tô meus últimos anos de vida, né? Os próprios familiares pensam essa bobagem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E muitas vezes, por achar que aquele açúcar não está causando grandes problemas, tá. É uma das fases onde a gente tem que brigar o máximo possível para diminuir a inflamação. E o excesso de açúcar inflama. E quando você está falando de açúcar, existem muitos idosos que têm uma apetência muito grande por refrigerante. Pra você ter noção, eu já tive a infelicidade de ir num velório de uma pessoa idosa que morreu por diabetes, mas tomava refrigerante todo dia. Você tá brincando. Porque é silencioso. O povo não tem noção do tanto de tem. açúcar que tem num copo de coca, né? Não, velho? e se eu te falar quanto que tem de açúcar na corrente sanguínea? 5 gramas. É muito pouco. Só que quando você toma um copo de refrigerante, dependendo do tamanho do copo, você joga 20, 30 gramas de açúcar para dentro do seu organismo. Pensa, a briga metabólica que o seu corpo faz para tentar manter isso dentro de um nível de normalidade. Então é o tempo todo você jogando açúcar e seu corpo apagando fogo. Só que chega um momento que o corpo não dá conta mais disso. Eu brinco muito que os nossos órgãos, né, não é uma regra geral, mas eles têm sim um prazo que ele começa a apresentar uma certa diminuição no padrão de funcionamento dele. É como se o órgão estivesse envelhecendo. Um bom exemplo são nossas vistas, né? Com o passar dos anos, muita gente passa a ter que usar um óculos. Isso não é diferente com o pâncreas. Então, se o pâncreas a vida inteira foi massacrado com excesso de açúcar, nessa fase onde a pessoa já está mais idosa, que já diminuiu a massa muscular também, que é um grande captador de glicose, e ainda tem uma ingestão muito grande de açúcar, fica difícil o corpo manter esses 5 gramas ali. E